Então, pessoal, nesse bloco, vamos dar continuidade, vamos finalizar o assunto Tribunal Penal Internacional. Vimos no bloco passado que o TPI, ele julga 4 tipos de crimes, só para a gente relembrar, né? Crime de genocídio, crime de guerra, crime contra a humanidade e crime de agressão. Destacamos que o crime de agressão foi o único crime que não foi regulamentado pelo Estatuto de Roma. Apontamos também que da sentença do TPI é passível de recurso. Também anotamos que o TPI ele é um tribunal penal permanente e que ele se diferencia dos outros tribunais porque ele traz uma maior autonomia, ele traz uma maior legitimidade, tendo em vista que ele não está subordinado nem ao Conselho de Segurança da ONU, nem à Assembleia Geral das Nações Unidas. Vimos também que a pena máxima a ser aplicada pelo TPI é a pena de 30 anos de reclusão, mas que, excepcionalmente, essa pena ela poderá ser uma pena de prisão perpétua. E aí apontamos que não é cabível a pena de morte, ok? Então, agora o que a gente precisa destacar, ainda dentro dessa leitura da pena de prisão, é que é passível no TPI a pena de prisão, é possível a prisão preventiva, ok? Então, lá no artigo 92 do Estatuto de Roma, ele aponta que, num caso de urgência, o TPI ele poderá solicitar, ele poderá aplicar uma pena de prisão preventiva. Ainda é importante a gente anotar sobre o Tribunal Penal Internacional que o Brasil, ele ratificou o Estatuto de Roma e, inclusive, incorporou ao seu ordenamento jurídico, no parágrafo 4º do artigo 5º da nossa Constituição Federal, que o Brasil está submetido à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Por fim, a gente ainda precisa apontar 2 coisas. Primeiro, é relembrar que o Tribunal Penal Internacional, ele se diferencia do Tribunal Internacional de Justiça. Já falamos aqui algumas vezes e não é demais a gente aqui refrisar. Então, o Tribunal Penal Internacional, ele é autônomo. O Tribunal Internacional de Justiça, ele está vinculado à ONU. Ele é o órgão jurisdicional da ONU. E o Tribunal Internacional de Justiça julga estados, enquanto que o TPI, ele julga indivíduos. Vamos lembrar também do dever de cooperação. Quando os estados eles ratificam o Estatuto de Roma, eles estão comprometidos em cumprir tanto e contribuir tanto com o procedimento preparatório quanto com a sentença. Então, é isso que dá a efetividade do Tribunal Penal Internacional. E para a gente concluir esse estudo do Tribunal Penal Internacional, é importante a gente trazer aqui uma questão polêmica que pode ser, inclusive, objeto de uma prova de segunda fase. Então, a questão vamos jogar aí na tela, a questão é possível o Brasil entregar um nacional ao TPI, uma vez que o artigo 5º, inciso 51 da Constituição Federal, veda a extradição de brasileiros natos ou naturalizados? Qual é a grande questão aqui? Qual é a grande celeuma? A grande questão aqui
é saber se o Brasil ele viola a sua soberania ao entregar um brasileiro nato ou naturalizado para o TPI processar e julgar, ou então para aplicar uma sentença que seja advinda de um processo dessa análise internacional. Já que a nossa Constituição Federal expressamente veda a possibilidade de extradição de um brasileiro nato ou naturalizado. Então, a questão é, a gente precisa diferenciar entre o Instituto da Extradição e o Instituto da Entrega. Toma cuidado com isso. O Instituto da Extradição, ela está vinculada a uma relação horizontal entre o Estado e um outro Estado. Então, há uma relação aí de possível intromissão na soberania, na relação de extradição. Então, nesse caso, não é permitido, a própria Constituição ela não permite a extradição de um brasileiro nato ou então naturalizado, salvo se ele cometeu o crime antes de pedir a extradição. Então, pedir a naturalização. Então, a questão aqui é diversa, porque na entrega, a relação não é com um outro Estado, não é Estado brasileiro se relacionando com outro Estado, não. Aqui a gente está falando Estado brasileiro com o Tribunal Penal Internacional, ou seja, uma organização internacional. E aí não está aqui uma relação de colocar em xeque a soberania, até porque o Estado brasileiro, de forma voluntária, ele aceitou, ele ratificou e se submeter à jurisdição desse Tribunal Penal Internacional. Então, nesse caso, já que houve essa discricionariedade do Estado brasileiro, e já que ele está se relacionando com um organismo internacional, não há aqui que se falar em se colocar em xeque a soberania do Estado, porque ele já exercitou a sua soberania ao optar por estar subordinado, estar submetido à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, ok? Então, é importante a gente aqui destacar esse instituto, beleza? Então, numa prova de segunda fase, numa prova aberta, vocês podem apontar isso que a gente sublinhou nesse momento, porque certamente você vai fechar essa questão, ok? Então, terminando o Tribunal Penal Internacional, fazendo essa leitura a partir de todas essas aulas do sistema internacional, vamos agora entrar no nosso sistema nacional, no nosso ordenamento jurídico interno. Como que a gente protege os direitos humanos à luz da nossa legislação. E aí, vamos fazer aqui, inicialmente, um passeio pela nossa Constituição Federal e apontar e destacar os principais elementos de proteção e promoção dos direitos humanos em nossa Constituição Federal, ok? Beleza? Então, vamos anotar logo de pronto que a nossa Constituição Federal de 88, ela inaugurou, ela emergeu uma nova topografia constitucional. O que é que a gente quer dizer com isso? Diferentemente das outras constituições, das outras 7 constituições que antecederam a Constituição Federal de 88, essa teve uma preocupação especial em garantir os direitos e garantias fundamentais,
previu um rol expresso e extensivo de direitos e garantias fundamentais, tanto direitos civis e políticos, quanto direitos econômicos, sociais e culturais, além de prever a proteção dos direitos difusos. Ou seja, a Constituição Federal de 88, ela incorporou o que a gente estudou das 3 gerações ou 3 dimensões dos direitos humanos. Então, os direitos civis e políticos, os direitos econômicos, sociais e culturais e os direitos difusos ou meta-individuais estão lá salvaguardados entre os dispositivos da nossa Constituição. É por isso que a gente chama a nossa Constituição, apelida ela de Constituição Cidadã. E aí a gente vai demonstrar ao longo dessas nossas aulas o porquê dessa proteção e demonstrar que o nosso ordenamento jurídico, ele escolheu como a dignidade do ser humano o norte do nosso ordenamento jurídico interno. Então, você já observa que lá no artigo 60, parágrafo 4º, a gente tem como cláusula pétrea os direitos e garantias fundamentais. Então, veja como a nossa Constituição, o nosso legislador constituinte, ele escolheu, ele optou com que se tornasse uma cláusula imutável os direitos e garantias fundamentais. Isso foi muito diferente, muito inovador do que ocorreu nas outras constituições, porque as outras constituições, ela tinha uma preocupação maior em garantir uma estrutura do Estado, garantir uma divisão dos poderes e tinha como atenção maior os direitos civis e políticos. Os direitos sociais e os direitos difusos não eram ponto de pauta, não era ponto de destaque no seu texto. Era claramente observado o interesse maior na distribuição dos poderes e na distribuição das competências dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Vamos ver aqui que a inovação dessa nossa Constituição foi logo nos primeiros artigos, é por isso que a gente fala dessa nova topografia constitucional, é que os primeiros artigos, logo os primeiros dispositivos, eles trazem esse destaque à proteção dos direitos e garantias fundamentais. E aí você vê os direitos sociais incorporados em um capítulo específico, né? Onde antes ele estava incorporado, os direitos sociais estavam incorporados antigamente no âmbito da ordem econômica e social. Agora a gente tem um capítulo específico, que é o capítulo 2º, título 2º, que é um capítulo só para os direitos sociais. Então a gente percebe que dentro da nossa Constituição a incorporação do que estava lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou seja, a ideia da indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos. Então, é correto afirmar, se a questão de prova perguntar para você, é correto afirmar que a nossa Constituição Federal, ela incorporou o legado da Declaração Universal dos Direitos Humanos no sentido da indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos. Isso está muito claro na nossa Constituição a partir do momento que a gente vê nos artigos e nos títulos e capítulos próprios a proteção dos direitos civis e políticos e os direitos econômicos, sociais e culturais. E aí a gente observa o quanto a nossa Constituição ela inovou, o quanto a nossa Constituição ela se preocupou em trazer a dignidade do ser humano como norte, como matriz
do nosso ordenamento jurídico. Porque a gente sabe, a Constituição Federal, ela é quem irradia, ela é a Carta Magna, né? Ela é quem irradia os princípios diretrizes, ela é que irradia qual é o entendimento, qual é a linha mestra de garantia dos direitos e garantias fundamentais do nosso Estado brasileiro. Então, a gente precisa logo também destacar, e a gente vai ver aí no quadro, a gente já destacar aí, ó, a Constituição, dividir, né, entre as Constituições outorgadas e as Constituições promulgadas. Isso é um assunto que pode cair tanto na parte de direito constitucional, como também esse objeto na nossa prova de direitos humanos, como já caiu na prova da OAB. E aí, ó, a gente vê aí, ó, as constituições outorgadas, a gente sempre destaca, faz um esqueminha aqui, ó, são prioritariamente os números ímpares. São prioritariamente os números ímpares. Certo? Já as constituições promulgadas são prioritariamente os números com final pares. Certo? Então, com exceção das primeiras constituições. Então, quando a gente dá uma olhada nas nossas outras 7 constituições, à exceção da nossa Constituição de 88, a gente primeiro precisa dar uma analisada com base nessa diferença de constituições outorgadas e constituições promulgadas, né? Então, a primeira, de 1824, foi no âmbito do Império, a segunda, de 1937, no âmbito da República Nova, a terceira não, né? Ainda uma outorgada, a de 67 e a de 69, que foi no âmbito de uma ditadura militar, né? Essa daqui de 69 até a própria, o STF considerou como sendo uma constituição, né? Porque, na verdade, foi um ato institucional que previu ela, né? Mas o STF já considera ela pelos elementos que ela traz, pelos seus dispositivos que ela traz, já considera ela uma constituição também, né? E as constituições promulgadas, né? A de 91, que foi ainda na República Velha, a de 34 e 46 dentro da República Nova e a de 88 no período de redemocratização, certo? Isso aqui é importante a gente ter essa leitura de divisão, de classificação, para a gente ter uma dimensão de como o nosso Estado brasileiro ele tem ainda hoje uma democracia ainda muito recente, uma experiência democrática ainda muito prematura, né? De 88 para cá, a gente tem pouco mais de 20 anos, né? E aí, nessa nossa experiência de democracia ainda muito recente, é que a gente tem algumas experiências de não saber lidar com as manifestações de rua que a gente está vivendo hoje em dia, né? Muitos ainda ficam com um comportamento ainda temeroso, né? Com relação à população a ir para as ruas e se manifestar. Mas isso faz parte do processo democrático e a gente precisa evoluir com isso que a gente está experimentando. E aí, quando a gente olha para esse cenário, a gente vê que a experiência que a gente tem de democracia, de proteção aos direitos humanos, sempre foi um processo de evolução e de retrocesso. E que a gente precisa fortalecer a cada momento. Beleza? E aí, hoje você pode perguntar para mim, Alexandre, quais são os principais artigos da nossa Constituição de 88 que eu preciso estudar
para a minha prova que eu estou me preparando. Então, aqui a gente já aponta aí, ó, do 1º ao 4º, que são os princípios fundamentais, né, do nosso Estado democrático de direito, né, do 5º ao 16º, que são os direitos e garantias fundamentais, o 226 ao 230, que é a parte que fala da família, da criança, da criança, do adolescente e do idoso, e o do 231, o 231 e o 232 são os direitos dos povos indígenas, né, que são os direitos dos índios, ok? Então, a partir dessa, e até a partir dessa leitura de como os direitos humanos, a garantia e a proteção desses direitos humanos está distribuído no rol extenso da nossa Constituição Federal, não só no artigo 5º, né? A gente vê que a dignidade humana é um verbo núcleo de todo o nosso ordenamento jurídico, né? Então, é isso que a gente precisa ter. Se você está em casa e você ainda é contra a proteção dos direitos humanos, perceba que isso foi uma construção histórica, não é uma coisa recente, não é uma coisa brasileira, é uma construção histórica que vem do mundo inteiro, desde a Inglaterra, né, lá em 1215, com a Carta Magna do Região Sem Terra, e aí passou pelos Estados Unidos com a Revolução Americana, em 1789 depois veio com a Revolução Francesa, né? E a gente vem numa construção histórica até a gente chegar hoje com essa nossa Constituição de 88, que a gente chama ela de Constituição Cidadã. Então, a nossa Constituição, que é a Carta Magna, é o principal documento nosso, ele traz em todo o seu bojo uma proteção clara dos direitos humanos e da dignidade do ser humano. Então, no mínimo não compreender um processo histórico de luta, você apontar, você afirmar, que a gente ainda ouve muito isso, né? De que direitos humanos é para proteger bandido, de que direitos humanos não é para a população como um todo. Isso é um equívoco tremendo e que se faz necessário desconstruir, porque essa ideia de que direitos humanos é para proteger bandido, essa é uma ideia que foi construída na época da ditadura militar. Foi construído na época da ditadura militar que quem estava no poder, os milicos, eles queriam utilizar a mídia para dizer que quem era contrário, porque é o seguinte, quem era contrário ao regime militar era perseguido, era preso e ia para a cadeia. Sem um devido processo legal, sem nada, muitas vezes torturado, era desaparecido e era executado sumariamente, certo? Então, o que acontece? Quem lutava contra essas prisões arbitrárias, extrajudiciais, era dito como um protetor de bandido. Então, isso foi uma estratégia midiática do período da ditadura militar e que, até hoje, muitas pessoas ainda repetem essa expressão sem ter ideia do que ela representa historicamente. Então, hoje em dia, você falar que direitos humanos é para proteger bandido, quando você tem que direitos humanos é para proteger as garantias e liberdades fundamentais, proteger os direitos da criança e adolescente, dos idosos, da pessoa com deficiência, do consumidor, do meio ambiente, proteger a igualdade racial, proteger um país sem homofobia. Quando você fala que direitos humanos é para proteger bandido, você primeiro está sem um olhar histórico e segundo você está limitando de forma extremamente equivocada uma intervenção dos direitos humanos. Então, se a gente fala que a gente precisa ter presídios sem ser superlotados, que a polícia ela não pode bater quando faz uma prisão, é porque na lei está muito claro que não existe pena, pena que seja degradante, que a nossa Constituição claramente veda a pena que seja degradante, que seja desumana, e não existe nenhum dispositivo, seja constitucional, seja legal e seja infraconstitucional, que permita uma intervenção policial que seja agressiva, que seja para além do razoável, que seja de tortura. Pelo contrário, os tratados internacionais que o Estado brasileiro ratificou são no sentido de vedar
qualquer ato de tortura. Então, por mais que você seja contrário a isso, isso é o nosso ordenamento jurídico. Isso é uma construção de uma coletividade e que você tem que ter em mente isso. Ok? Eu estou falando, gente, principalmente para quem tem esse entendimento. Para quem não tem esse entendimento, é só para fortalecer essa argumentação, porque eu que milito na área de direitos humanos, eu estou cansado de ouvir isso ainda hoje, né? Ah, isso é para proteger bandido. Não, gente, isso proteger os direitos humanos, é proteger, inclusive, que você que está em casa não seja preso arbitrariamente por você ser negro, ou por você ser pobre, ou por você ser uma pessoa que está lutando pelos seus ideais, né? Então, lutar pelos direitos humanos é lutar por um Estado justo, que lute por um devido processo legal e que garanta a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, que garanta todos os direitos e garantias fundamentais previstos em tratados internacionais que o Estado brasileiro ratificou e a nossa Constituição, que foi elaborada de forma histórica lá em 1988. Então, é importante vocês terem isso em mente. E aí você fala, mas Alexandre, eu quero que você me comprove que a nossa Constituição Federal, ela tem realmente isso no seu bojo. Então vamos lá, vamos jogar aí na tela, logo de cara, o nosso artigo 1º. O artigo 1º da Constituição, ele fala, ó, a República Federativa do Brasil, firmada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, olhe, é o fundamento do nosso Estado democrático de direito. Qual é? Aí ele vem 1, soberania, 2, cidadania, 3, dignidade da pessoa humana, 4, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa. E 5, pluralismo jurídico. Eu sempre falo aqui, ó. Eu sempre faço isso aqui. Eu sempre faço isso aqui, ó. Para a gente facilitar a memorização desse artigo 1º que cai tanto numa prova de direito constitucional, quanto na sua prova de direitos humanos. Então, a prova pode vir cruz seca, assim. O Estado Democrático de Direito tem como fundamentos. Aí você tem que saber. E aí, uma estratégiazinha, você diz assim, ó, só se digue uma sociedade livre do pluralismo. Então, ó, você só diz uma sociedade livre se for uma sociedade plural, ok? Então, só se digue uma sociedade livre se for uma sociedade plural, ok? Então, soberania, cidadania, dignidade, valores sociais do trabalho, livre iniciativa, pluralismo político, beleza? Então, veja que logo no artigo 1º, no inciso 3º, isso é que a gente diz da nova topografia, né, constitucional, logo no artigo 1º, no inciso 3º, ele já diz, ó, a dignidade da pessoa humana é o fundamento do nosso Estado democrático de direito. E não fica por aí, gente. A gente vai lá no artigo 3º e ele diz, ó, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Aí vem, inciso 1º. Aí, antes de a gente ir para os incisos, para você memorizar, os objetivos fundamentais estão todos construídos em cima de verbos núcleo. Então, se uma prova perguntar, questionar algo que não seja em cima do verbo língua, você já fica de orelha em pé, porque provavelmente não é um objetivo da nossa República Federativa do Brasil. Porque a prova ela pode ficar trocando entre os objetivos e os fundamentos, ou então os objetivos e os princípios que regem numa relação internacional que a gente vai ver no artigo 4º. Beleza? Então, isso é um esqueminha também para você memorizar de forma mais fácil. Então, ó, constitui os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Aí, ó, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Aí, ó, isso é muito importante
porque a gente tem aqui a dimensão, só nesse inciso, das três dimensões dos direitos humanos, né? Da liberdade, da igualdade e da solidariedade. Veja, num único inciso, a gente já tem as três dimensões dos direitos humanos. Aí, ó, inciso segundo, garantir o desenvolvimento nacional. Inciso terceiro, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Inciso quarto, promover o bem de todos. Isso aqui é super importante. Esse inciso quarto, ele é super importante porque ele traz a essência do princípio da igualdade, ok? Sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. É interessante a gente observar essa outra parte aqui, quaisquer outras formas de discriminação, porque no texto, quando se estava construindo esse texto da Constituição Federal, lá no período da Assembleia Nacional Constituinte, queria-se colocar a livre orientação sexual, para dar essa dimensão do combate à homofobia e tudo mais. Sendo que, por conta desse debate, ainda está muito recente, ainda tem uma influência muito grande de um posicionamento retrógrado, né? Um posicionamento vinculado às bases militares, né? Que tinham o entendimento de que a sociedade só poderia se configurar dentro de uma ideia heteronormativa, né? Então, não se conseguiu colocar essa expressão no texto da nossa Constituição, nesse artigo 3º, inciso 4º, né? Mas aí, num acordo para contemplar todo mundo, se colocou quaisquer outras formas de discriminação, abarcando aí essa ideia da livre orientação sexual, para combater a homofobia, para combater também a discriminação por conta da pessoa ser deficiente, entre outras discriminações passíveis que existam no nosso país, ok? Então, esse artigo 3º também já demonstra essa preocupação dos direitos humanos estarem sendo protegidos. No próximo bloco, a gente vai dar continuidade a essa identificação e estudo dos nossos artigos da Constituição Federal, ok?